Olá, estamos iniciando mais uma entrevista dentro do programa Movimento 2022, o Brasil que Queremos, pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Hoje teremos o prazer de conversar com a antropóloga Leila Saraiva. Vamos revisitar a sua formação e as pesquisas já concluídas e conhecer as suas atividades no Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. A nossa convidada é formada em Antropologia na Universidade de Brasília, onde também obteve o mestrado na mesma área. Atualmente é doutoranda em Antropologia na Universidade de Brasília. Foi professora da Associação Pró-Educação, Vivendo e Aprendendo, e atualmente trabalha no INESC, no Instituto de Estudos Socioeconômicos. Suas principais áreas de interesse são a antropologia urbana e antropologia política. A sua monografia de conclusão de curso, Nem Vítima, Nem Algoz, Mulheres de Bicicleta, em Brasília, foi premiada pelo Departamento de Antropologia da UNB em primeiro lugar com o prêmio Martim Novion de melhor dissertação de graduação do Departamento de Antropologia. Quero ressaltar também que ela é neta de um dileto amigo, um pioneiro da Universidade de Brasília, Paulo Saraiva. Muito obrigado, Leila Saraiva, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, eu pediria para que revisitasse a sua formação, explicando a escolha pela antropologia como sua área de atividade profissional e destacar o Prêmio Novion pela melhor dissertação de graduação do Departamento de Antropologia da UNB. Eu queria agradecer primeiro o convite. Bem, eu não sei dizer muito ao certo como foi que eu escolhi antropologia, porque quando eu entrei na universidade, na verdade, eu entrei para fazer história. E aí fui fazendo as matérias das ciências sociais, né? Essa é uma vantagem que a universidade tem, né? De você poder fazer várias matérias de várias áreas diferentes. E as coisas foram me puxando para lá e acabei fazendo essa transição para o curso, né, de ciências sociais e sempre pensando na antropologia, dentro das ciências sociais, né, tendo a possibilidade de fazer sociologia ou antropologia, eu acabei optando pela antropologia, eu acho que muito porque pela possibilidade que a antropologia te dá de ouvir as pessoas e de estar perto das pessoas, né, apesar de não ser essa a história da disciplina, e, enfim, todas as críticas, e talvez justamente pelas críticas que a antropologia recebe como uma disciplina que começa como um instrumento colonial e tudo mais, por outro lado, não intencionalmente, talvez para quem começou a disciplina, ela consegue te dar caminhos e possibilidades de chegar perto das pessoas e escutar as pessoas e entender como esses outros mundos vários se organizam. E acho que isso foi, em primeiro lugar, o que me atraiu, né? Que tem muito a ver com o método principal da antropologia, que é a etnografia. Então, essa possibilidade de pensar junto e de estar em campo e de ser transformada pelo campo, que eu acho que é uma coisa primordial para qualquer bom antropólogo e antropóloga, talvez tenha sido a minha primeira atração. E, por outro lado, e aí sim, uma leitura que eu faço da antropologia como uma potência da antropologia, embora não necessariamente realizada, é da possibilidade mesmo de imaginar mundos que sejam diferentes dos que a gente vive, né? Acho que nesse contato, nessa coisa da alteridade, que é o que marca a disciplina, enfim, todas as leituras dos mundos mais diversos que a gente entra em contato na nossa formação, talvez o que marque seja a possibilidade de dizer que a gente não precisa viver do jeito que a gente vive agora, que o capitalismo não é uma coisa inevitável, que a forma como as coisas se organizam não são inevitáveis, né? Que a criatividade humana e as possibilidades são infinitas, que existem milhões de possibilidades de estar nesse mundo. Então, acho que talvez, como a parte do engajamento político sempre foi
uma coisa que me acompanhou muito desde antes da universidade. Talvez o que tenha me terminado de me conquistar assim, na disciplina tenha sido ver essa possibilidade. E sobre o prêmio, bem, eu fiz a minha monografia de graduação, né, sobre, como você falou, sobre mulheres de bicicleta em Brasília. Também a outra coisa que eu faço muito dentro da minha antropologia é estudar as coisas que estão próximas de mim, né? Tentando fazer uma conexão entre mundos, assim. E eu estava andando muito de bicicleta nessa época, então fiz uma coisa bem que também se chama autoetnografia, né? Que tem a ver com isso. E o meu trabalho foi basicamente o de acompanhar 10 mulheres aqui em Brasília nos seus trajetos cotidianos, num método que a gente chama na antropologia de go along, que aí justamente é uma possibilidade da etnografia, né? Você vai acompanhando as pessoas nos seus trajetos de sempre e vendo como que a cidade se reconfigura naquele cotidiano, o que é aquele trajeto traçado diz sobre a própria cidade, transforma a cidade, sobre a experiência da própria pessoa. Então foi mais ou menos isso que eu fiz com essas 10 mulheres, de que tinham como na bicicleta o seu principal meio de transporte. E aí acabou saindo um trabalho que compartilhava, né, as nossas experiências, minha e delas, sobre uma cidade que apresentava vários medos por sermos mulheres, vários outros medos por sermos ciclistas em uma cidade marcada por carros, né, principalmente onde as pessoas se locomovem principalmente por carro, sem cultura de respeito ao ciclista. E um pouco tentando, a minha tentativa nesse trabalho foi ver como essas coisas se entrecruzavam, por um lado, e faziam uma cidade específica para essas mulheres, nessa ideia de que a cidade não é uma só, né? Que cada pessoa vive ela de uma forma diferente. E, por outro lado, também o que isso transformava na vida delas mesmas, né? A escolha ou obrigação, né? Porque nem todo mundo da minha pesquisa tinha escolhido por andar de bicicleta. Mas um pouco o que essa situação de ser mulher e ciclista ou bicicleteira, como elas falavam, mudava na relação delas com a cidade e na própria cidade. E aí o prêmio, bem, eu me inscrevi e foi a primeira edição do prêmio, né? Foi o comecinho, agora já fazem alguns anos, né? O prêmio já está bem mais robusto, inclusive, e ganhei. Para mim foi uma coisa muito importante, porque nessa época eu estava trabalhando na Vivendo como professora e sempre um pouco, talvez, apesar da trajetória familiar acadêmica, um pouco reticente se eu ia ou não investir nesse caminho. E quando eu ganhei o prêmio, eu fui bastante estimulada, né, a tentar o mestrado e continuar. Eu tinha terminado a graduação havia pouco. E aí foi um pouco graças a esse prêmio que eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vou tentar fazer o mestrado. E continuei a carreira agora na antropologia. Muito bom, muito bonita a história, né? E o incentivo do prêmio. Não, fundamental. Leila, poderia destacar os principais estudos de sua pesquisa na trajetórias e caminhos estudantis rumo ao campus da Universidade de Brasília, em Ceilândia? Então, essa pesquisa foi o meu projeto de PIBIC, junto com a professora Cristina Patriota de Moura, que foi a minha orientadora por muito tempo. A gente mudou agora a relação, porque ela foi minha orientadora na monografia de graduação, no PIBIC e no mestrado. Professora que eu tenho muito carinho mesmo, e que inclusive foi quem me deu essas ferramentas desses acompanhamentos dos trajetos, né? Assim, o Go Along, enfim, entre várias outras contribuições. Mas essa pesquisa era justamente para tentar entender. Naquela época estava se começando os outros campos, né, da UNB. Então estava acontecendo o Campo Ceilândia, que é da área de saúde e tudo mais. E um pouco o que a gente queria entender era o que isso significava, né, na cidade. Porque a universidade e o campus Darcy Ribeiro tem tem uma simbiose com Brasília muito grande, né? Assim, revolucionou a cidade, trouxe várias coisas. E, por outro lado, também carregava essa marca de ser no plano piloto, né? As pessoas que acessavam a universidade, que são as pessoas que eram da elite, né? Por muito tempo foi assim, mudou faz pouco tempo e estão querendo mudar de novo para pior. Mas
Nesse caminho era a expansão da UNB para a Ceilândia, para a gente podia querer significar outras coisas mesmo, em termos do que era Brasília. Então, a ideia foi investigar os caminhos, nessa mesma ideia de acompanhar os trajetos cotidianos dos estudantes, era investigar quais eram os caminhos que eles faziam e o que isso mudava na relação, porque, por exemplo, você tinha estudantes que antes o caminho era sempre um só, né? Assim, era sempre, se eventualmente você era um estudante da Ceilândia que estudava no campus Darcy Ribeiro, era o caminho de sempre, né? Como é do trabalhador para o centro, né? O tempo todo. E aí, de repente, quando você tem um campus de saúde, por exemplo, que é o caso, né? Na Ceilândia, você tem uma circulação de estudantes de todo o DF para a Ceilândia. Isso modifica a relação das pessoas com as cidades satélites, né? As antigas cidades satélites. Isso cria outros laços das pessoas com o lugar onde estudam, que não é só o ir até o centro. Então, acho que foi um pouco isso que a gente investigou. E no começo, estava bem no processo do começo mesmo, né? Então, o começo do processo era o que estava acontecendo ali. E o que a gente viu foi que realmente tinha uma potência de mudança ali na relação das pessoas com a Ceilândia, que também carrega todos os seus estigmas, e com a própria Universidade de Brasília, de mudar esse lugar de restrito, né? Que era, apesar de muito aberta e cheia de possibilidades, também sempre foi como a UNB foi vista, né? Por boa parte dos moradores do Distrito Federal. Eu creio, inclusive, Leila, que a abertura dos outros campi, né? Ceilândia, Gama e Planaltina, né? Permite também uma porta para a inovação da pedagogia dentro do ensino superior, né? E a gente tem visto realmente iniciativas muito interessantes acontecendo na Ceilândia, no Gama e no Planaltina. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa conversa com a antropóloga Leila Saraiva. Até já. Voltamos com essa conversa com a antropóloga Leila Saraiva. Leila, poderia descrever suas atividades no âmbito do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, na cidade satélite estrutural no Distrito Federal? Então, o INESC faz milhões de coisas, né, mas uma das coisas que a gente faz é tocar, junto com outras pessoas, o movimento Nossa Brasília, que vem justamente para discutir o direito à cidade, e com vários pensamentos diferentes, né? A gente tem uma discussão sobre mobilidade urbana, outra discussão sobre gênero e sexualidade, sobre também agricultura urbana, né? São grupos de trabalho diferentes do movimento, e o movimento tem, o INESC faz a secretaria executiva do movimento. Desde 2016, a gente trabalha com um instrumento que chama Mapa das Desigualdades. O Mapa das Desigualdades, ele é uma ferramenta que, na verdade, tem acontecido em vários outros lugares. Não fomos nós aqui no DF que inventamos, mas é um pouco para pegar os indicadores, né, que os institutos de pesquisa oficiais, inclusive, trazem e trabalhar esses indicadores de uma forma que você veja como que a desigualdade está operando no território. No Distrito Federal, isso é muito perceptível, porque você tem, ao mesmo tempo, uma qualidade de vida como a do Lago Sul, a do Lago Norte, que se compara aos países nórdicos, e você tem uma outra qualidade de vida, né, que você se compara com os países mais vulneráveis do planeta, né, no mesmo território, né, então o DF é um território extremamente desigual. E na primeira edição do mapa, o que a gente fez foi seguir mais ou menos essa metodologia, que é pegar esses indicadores oficiais e ir comparando e tentando fazer esse índice de desigualdade, vendo como que os equipamentos públicos se distribuem, né, onde se concentra hospital, escola, transporte, arborização, todas essas coisas. E dessa pesquisa apareceu que dentre as cidades que a gente tinha investigado, que era basicamente o plano piloto, estrutural, Samambaia e São Sebastião, a estrutural era mais desigual em relação ao plano piloto por toda a história que ela tem, né?
Pensando nisso, pensando no trabalho que a gente já tinha, que o INESC já tinha junto da estrutural, um trabalho longo de apoio a coletivos e tudo mais, resolvemos fazer um mapa das desigualdades diferente, que era o quê? Era constatada essa desigualdade pelos indicadores, pelos números que aparecem, que são feitos lá, né, de outra forma, de longe, como que essa desigualdade afeta o território, a vida das pessoas. Como que as pessoas, além delas serem afetadas por essa desigualdade, mas também numa aposta muito profunda, que eu acho que é a nossa e é também no sentido da antropologia que eu acredito, de que as pessoas continuam fazendo coisas com as situações adversas, né? Elas continuam inventando soluções e se virando para dar conta. Também pensar o que as pessoas, diante daquela desigualdade, como que aquela comunidade sobrevivia, que laços de solidariedade ela criava entre si, como que existia apoio mútuo ali dentro, para lidar com uma desigualdade tão atroz em relação ao plano piloto. E aí a gente fez esse trabalho, que acabou sintetizado num livro de crônicas, chamado Uma Cidade em Crônicas, Encarando Números, que eram, com base nas pesquisas que a gente fez, com um pouco nessas perguntas. A pesquisa foi feita com etnografias, né? Então fizemos incursões aos territórios com as próprias pessoas da estrutural, então não é uma etnografia clássica do pesquisador que vai lá e acompanha tudo e depois escreve, mas tudo foi escrito a 4, 8 mãos. E depois, além das etnografias, a gente também fez grupos focais e reuniões na comunidade, levantando as questões que resultaram nessas crônicas, que foram justamente uma forma das próprias pessoas da cidade contarem as suas histórias sobre a cidade, também um pouco desfazendo estereótipos, sabe? Porque é óbvio que a estrutural, enfim, enfrenta todas essas dificuldades, e inclusive que já tinham sido constatadas pelos números, né, que são facilmente, mas essa parte às vezes não é muito escutada. O que as pessoas fazem com isso, como que elas se viram e o que isso implica na vida delas, né? Foi um pouco o que a gente tentou responder e foi super bem recebido, porque o produto era as próprias pessoas se enxergando, né? Uma forma diferente de falar sobre a própria cidade. Formidável. Eu, há alguns anos atrás, escrevi um artigo intitulado Noro-Congo no Quadrilátero. Noro-Congo é uma palavra que vem da Noruega, grudada com o Congo, Noro-Congo. E quadrilátero é o Distrito Federal. E, na realidade, a Noruega, dentro desse artigo, era o Lago Sul. E o Congo era a estrutural. Né? O Lago Sul tem um IDH maior que da Noruega, que é o melhor IDH do planeta. Pois é. E a estrutural tem um IDH equivalente ao Congo, que é o pior IDH do planeta. Numa distância de 20 quilômetros entre o Lago Sul e a estrutural, a gente tem essa diferença, inclusive abordando também, e você se aprofundou nesse estudo, o que um jovem no Lago Sul sonha ver como horizonte, e o que um jovem na estrutural, qual é a perspectiva dele. Né? É muito importante. Leila, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele procura envolver os jovens para construir caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Nesse final da nossa entrevista, você poderia enviar uma mensagem aos jovens, já que você é jovem, aos jovens que nos assistem? Claro. Bem, eu acho que às vezes a gente fica um pouco perdido, inclusive, talvez, dentro das milhões de demandas que a gente tem na juventude, assim. Mas não dá para esperar as pessoas fazerem por nós, né? Assim, eu acho que eu sempre acreditei muito na participação política, sempre foi a minha crença mesmo. Eu acho que quem não se movimenta não percebe as correntes que o prendem, né? Já dizia Rosa Luxemburgo. E talvez seja exatamente isso que a gente esteja sentindo agora, né? Um marasmo, uma dificuldade de sair, talvez vendo tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma dificuldade de se movimentar. Mas acho que está no papel da juventude, acho que essa seria a minha mensagem mesmo, tomar para si essa tarefa, porque
a tarefa de mudança e de conquista de direitos é uma tarefa nossa e que a gente não deve só a nós mesmos, né? A gente deve, por um lado, a nossa geração para obter os nossos direitos e garanti-los, mas a gente também deve às gerações anteriores que lutaram para ter os direitos que a gente tem hoje e às gerações futuras, né? Então eu vejo como a nossa atuação política e essa luta por um Brasil melhor mesmo, ela é um compromisso, sabe, intergeracional que a gente precisa assumir com todo mundo que lutou antes da gente e para quem vai vir depois mesmo. Então, acho que a minha convocatória seria um pouco nesse sentido, né, de que a gente assuma como geração a nossa responsabilidade diante da conquista de direitos e da garantia de um mundo vivível. Que acho que essa que é a questão de agora. Viram, jovens? É um desafio a todos vocês. Leila, gostaria muito de agradecer a sua, dizer sim ao nosso convite, né? E espero que esse trabalho estrutural caminhe e contribua para uma igualdade social dentro do nosso Distrito Federal, do nosso Brasil e talvez, por que não, do mundo. Né? Esse programa e outros do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!